O Afundanço. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de O Afundanço. O meu nome é Luís Janes e no episódio de hoje, para além da minha habitual análise a um jogo que assisti no fim de semana, vou iniciar uma rubrica dedicada ao que os clubes de basquete das associações do Alentejo e Algarve andam a fazer nos campeonatos nacionais. Nesta primeira fase, por constrangimentos em termos de tempo, vou dedicar-me apenas aos séniores, quer masculinos, quer femininos. E o fim que pretendo atingir é publicitar um pouco o que vai acontecer por esses campos e que tantas vezes passa completamente ao lado das pessoas. Embora a situação já não tenha nada a ver com o que se passava quando eu estava mais ligado à modalidade, pois nessa altura nada se sabia, passávamos o tempo, ou estávamos metidos mesmo nos clubes, ou então não tínhamos informação nenhuma. E agora existe a FPB com um site com uma informação bastante completa e os clubes, praticamente todos, através das suas redes sociais, também vão passando informações sobre o que se passa. Mas é o que é, e eu acabo por complementar essa oferta, pois estou a pensar fazer uma emissão dedicada a apresentar os jogos do fim de semana, à sexta-feira, e na quarta-feira depois, durante a emissão normal, deixar aqui os resultados e algumas considerações sobre o que se passou com as nossas equipas. Como eu acho que quanto mais pessoas falarem deste assunto, melhor será para a modalidade, esta é a minha pequena contribuição. E agora, como já me alonguei um pouco com esta introdução, vou passar a informar os resultados dos jogos séniores a nível nacional das duas associações que eu acompanho. E vamos começar pela Liga Betclic masculina, onde o Imortal, o nosso representante nessa liga, foi até à casa do Sporting e, para grande espanto da maior parte das pessoas, inclusivamente de mim, venceu o Sporting por 96-91. De realçar que há poucos dias o Sporting tinha ido à casa do Benfica e tinha ganho o Benfica, que para mim é a equipa favorita a vencer esta competição da Liga Betclic. Portanto, podemos dizer que o Sporting em poucos dias me surpreendeu duas vezes. Uma pela positiva, que foi o resultado do jogo contra o Benfica, e outra pela negativa, que foi o resultado do jogo com o Imortal. No entanto, quando estou a dizer isso, não quero de maneira nenhuma estar aqui a tirar mérito ao Imortal. Para quem viu o jogo, e para quem não viu, pode pensar que o resultado caiu um bocado do céu para o lado do Imortal, mas não. O Imortal esteve o jogo inteiro a vencer. Portanto, fez um jogo muito sério, muito superior ao Sporting. Embora este Sporting este ano não me esteja a convencer minimamente, mas isso são outros 25 questões, como diz o outro. E pela Liga Betclic, como eu jurei a mim próprio que não tinha grandes conversas acerca dessa competição, vamos ficar por aqui. Só já agora dizer que o Imortal nesta altura está em 8º lugar, com 13 jogos, 5 vitórias e 8 derrotas e 18 pontos. E está em 8º, com os mesmos pontos do Lusitano e do Vitória de Guimarães, e nesta altura está uma competição muito acesa para ver quem é que consegue apurar para a disputa do campeão nacional. Eu, pela minha parte, estou convencido que o Imortal vai conseguir levar o barco a bom porto e estou a torcer por eles. Portanto, em relação à Liga Betclic, ficamos por aqui. Vamos passar agora para a Proliga. Na Proliga temos um clube na Zona Norte, que é o Elétrico de Pontessor, que pertence à Associação do Alentejo, e que foi à casa do Galomar e foi derrotado por 88-64. Portanto, o Elétrico nessa zona segue em 8º e último lugar com 9 jogos, 1 vitória e 8 derrotas e 10 pontos. Na Zona Sul, o Barreirense recebeu e derrotou o Ginásio de Olhão por 69-88 e nesta competição, nesta série, na Zona Sul, o Ginásio segue em 6º lugar com 3 vitórias, 6 derrotas e 12 pontos. Depois havia outro jogo que era o Portimonense contra o Galitos do Barreiro, que foi adiado. Na Nacional da Primeira Divisão, o Imortal em Sub-23 foi até Almada, foi jogar contra o Basket Almada
e derrotou o Basket Almada por 47-65. Nesta zona, o Imortal segue em segundo com 8 jogos, 7 vitórias e 1 derrota. Aliás, nesta zona, as equipas algarvias dominam francamente. O Farense está em primeiro, o Imortal em segundo e os dois seguem disparados sem adversários à altura. Por falar em Farense, foi a casa do CBA e derrotou o CBA por 58-82. O Farense nesta série, como eu disse há pouco, segue em primeiro com 8 jogos, 8 vitórias e 16 pontos. O Imortal em segundo com 8 jogos, 7 vitórias, 1 derrota e 15 pontos. E o CBA em quarto lugar com os mesmos 8 jogos, 4 vitórias, 4 derrotas e 12 pontos. Mas em relação ao jogo entre o CBA e o Farense, vou falar daqui a pouco. Em relação ao Campeonato Nacional da 2ª Divisão, antes de passar aos resultados, quero só dar aqui dois pontos que merecem a minha atenção. Não são positivos os dois, infelizmente. E tem a ver, primeiro, com o jogo que o Atlético de Reguengos ia fazer à casa do Barreirense Sub-23. O Atlético teve falta de comparência e, pelas informações que eu consegui apurar, esta falta de comparência deveu-se ao Atlético não ter conseguido reunir jogadores suficientes para apresentar. Tendo em consideração que o Atlético é um clube histórico do basquete, já desde 1975 compete, pelas minhas recordações, nunca tinha ouvido falar de uma falta de comparência do Atlético. Acho que estrearam esse ranking, infelizmente não é positivo. E estou com pena no meio disto tudo, estou com pena dos dirigentes do clube. Têm toda a minha simpatia. Sei que é complicado esta aventura de se meter a disputar um campeonato nacional e depois, a meio do campeonato, não conseguir arranjar jogadores para cumprir esses objetivos. Da minha parte, espero que consigam ultrapassar este escolho, espero que consigam levar o barco a bom porto e têm todo o meu apoio para isso. Infelizmente não vou poder dar apoio a jogar porque, coitado, devia-me partir todo esse atraso no campo de basquete, mas de resto, moralmente estou cá para os apoiar. Em relação a outro ponto que eu queria falar, era infelizmente uma lesão muito grave que um dos jogadores do André de Rezende teve no jogo que disputaram contra o Real Clube Valcavala. Trata-se do norte-americano Dante Ramos, que teve uma lesão no tendão de Aquiles. Segundo informações que apurei, esta lesão acho que lhe vai motivar o fim da temporada. É pena. Da minha parte ficou todos os votos de melhoras e, igualmente, tal como com o Reguengos, sei que para os dirigentes do André de Rezende foi um duro golpe porque estavam a apostar forte na qualidade que este norte-americano trazia. Espero que não se deixem desmorecer e consigam continuar a levar o barco a bom porto. Hoje estou muito marinheiro. Mas enfim, vamos então aos resultados. O Barreirense Sub-23 contra o Atlético de Reguengos, como não houve jogo, foi averbado a vitória ao Barreirense por 20-0. O Ginásio Olhanense Sub-23 recebeu e venceu o Beja Basket por 64-58. De destacar que esta equipa do ginásio é composta praticamente por jogadores dos Sub-18, mas que estão a fazer um campeonato muito bom. Seguem em primeiro lugar com 7 jogos e 7 vitórias, 14 pontos, enquanto que o Beja está em quinto lugar com 8 jogos, 3 vitórias, 5 derrotas e 11 pontos. No Portimonense Sub-23 recebeu e venceu o Ferragudo por 81-44. Nesta zona, o Portimonense, embora com menos um jogo, segue em terceiro com 7 jogos, 4 vitórias, 3 derrotas e 11 pontos. E o Ferragudo segue em segundo com 8 jogos, 4 vitórias, 4 derrotas e 12 pontos. Finalmente, no Remax Sever André de Rezende contra o Real Clube Valcavala, o tal jogo que eu já tinha falado há pouco, o André de Rezende, apesar de todo o problema que aconteceu com o americano, conseguiu levar de vencida o Real Clube Valcavala por 67-62. Nesta zona, o André de Rezende segue em primeiro com 8 jogos, 6 vitórias e 2 derrotas, 14 pontos. E
falta-me referir aqui que o Reguengos, apesar da falta de comparências, está em quinto lugar com 7 jogos, 3 vitórias, 4 derrotas e 10 pontos. Agora, em relação à competição feminina, na Liga Betclic feminina, o imortal T-Cars recebeu e foi derrotado pela Quinta dos Lombos por 56-61. E nesse jogo ainda consegui apanhar a parte final. Praticamente cheguei e faltavam 5 minutos para acabar o jogo. O imortal estava a perder por 12 pontos, mas depois conseguiu ter uma reação muito boa. Chegou a 2 pontos, só que na parte final do jogo, e devido ao poderio da equipa da Quinta dos Lombos com as suas 3 americanas, de referir que o imortal tem uma americana e uma brasileira. A americana não chegou a jogar e o Quinta dos Lombos conseguiu sobressair na parte final por 61-56. Nesta competição, o imortal segue em 6º lugar com 14 jogos, 6 vitórias, 8 derrotas e 20 pontos, e está a 6 pontos da líder, o Benfica. Na primeira divisão feminina, o Clube de Basquete Queluz recebeu e venceu o Remax Évora de Rezende por 77-59. Com este resultado, o André Rezende caiu para 5º lugar, com 7 jogos, 4 vitórias, 3 derrotas e 11 pontos. E está a 5 pontos do líder, que é outra equipa aqui do Algarve, o Ferragudo, que recebeu e venceu o CIMEC por 59-52. O Ferragudo segue em primeiro, intratável, 8 jogos, 8 vitórias e 16 pontos. E isto foram os resultados que as equipas alentejanas e algarvias tiveram durante o fim de semana nas competições nacionais. De referir que houve mais 2 jogos, mas que não se realizaram porque, pelo que eu consegui apurar, que foi o Bom Joaneses contra o CBA Tec Sul Sub-23 em masculinos e o Basquete Almada contra o Farense em feminino, na 2ª divisão feminina. Em relação a portanto, a isto já não está tudo dito. Para este ano já estamos conversados em relação à competição. Para o ano vamos esperar e vamos ver, vamos ter fé e vamos torcer pelas nossas equipas. Agora vou passar a última parte do meu podcast, que é o jogo a que eu fui assistir em Albufeira, entre o CBA e o Farense. Como eu tinha dito, o jogo realizou-se em Albufeira e ambas as equipas se apresentaram com baixas importantes. No CBA, o norte-americano Austin Lee, que estava no banco, que é um jogador que falta 30 minutos por jogo, o que num plantel mais fraco como o do Farense veio dificultar e muito a tarefa da equipa da casa. No Farense, pese as baixas de Miguel Touré e do Carlos Af, que já vêm de trás, e neste jogo do Guilherme Santinhos, os elementos que jogaram garantiram um jogo sem sobressaltos de meia hora. Neste encontro, os árbitros do encontro foram os senhores José Abreu e Pedro Carvalho, e os treinadores pelo CBA. Como treinador principal, o Alberto Carvalho, assistido por Nuno Mateus, enquanto que no Farense o treinador é o David Custódio, assistido por Pedro Constantino. E como eu já tinha dito, foi um jogo sem sobressaltos de maior para o Farense, pesa a boa vontade e a garra dos jogadores do CBA, mas a mais-valia dos elementos que compõem a equipa do Farense fez a diferença. A marcha do marcador foi sempre a favor do Farense, portanto, no fim do primeiro período estava 22-9 a favor do Farense. No fim do segundo período, o Farense já vencia por 37-23, no terceiro período 55-36 e no final do jogo ficou em 82-58. Em relação aos jogadores que me chamaram mais a atenção, digamos que no CBA, sobretudo, houve um jogador que sobressaiu, que foi o António Peacock, que jogou 32 minutos, conseguiu 19 pontos e com umas percentagens de 45% nos lances livres, 54% nos 2 pontos e tentou uma vez de 3 pontos e falhou. E conseguiu 17 ressaltos. O Eugene 3 é um base norte-americano que jogou 32 minutos, 16 pontos.
Portanto, naquela equipa sobressai um pouco, mas eu esperava mais para um base norte-americano. Não faz tanta diferença como nós estamos à espera quando vamos buscar um jogador estrangeiro. Isto finalmente no CBA, o Solane Kisanga, que jogou perto de 30 minutos e conseguiu 10 pontos. No Farense, mais uma vez, tivemos o Marcos Terry, onde no domingo jogou, deu uma ideia que estava muito mais concentrado do que é normal. Jogou 33 minutos, conseguiu 32 pontos, com percentagens de lances livres de 60%, que lançou 5 vezes e converteu 3. De 2 pontos, lançou 14 vezes, converteu 10, com 71%, belíssima a percentagem. E em 3 pontos, lançou 6 vezes e converteu 3, com percentagem de 50%. A juntar a isso, as 2 assistências, 4 ressaltos e uma perda de bola. Portanto, um duplo-duplo, muito bom. Depois, o Rafael Wildner, que também jogou 30 minutos e conseguiu 23 ressaltos. A juntar a isso, 17 pontos. Estes 2 jogadores, para mim, foram os destaques. São 2 jogadores essenciais no Farense. Depois, destacamos o regresso de Rodrigo Figueira, que tem estado lesionado, e do Gonçalo Moraes, que também jogou 26 minutos e teve que abandonar o terreno de jogo porque levou uma cotovelada no nariz. E aquilo sangrou bastante. E como depois o jogo estava controlado, deu uma ideia que o David Custódio já não viu necessidade de forçar mais o Gonçalo e então deixou no banco na parte final do jogo. O Gonçalo jogou 26 minutos, como eu digo, conseguiu 10 pontos. O único ponto pela negativa no Gonçalo foram os lançamentos de 3 pontos. Tentou 6 vezes e não conseguiu converter nenhuma. De resto, em 2 pontos, lançou 7 vezes, converteu 3, 43%. E nos lances livres, lançou 4 vezes e converteu 4, 67%. É aceitável. Em termos globais, portanto, o Clube de Basquete Albufeira, em lances livres, tentou 22, converteu 13, com uma percentagem de 59%. Em termos de 2 pontos, tentou 47, converteu 15, uma percentagem fraquita de 32%. 3 pontos, tentou 18 vezes e conseguiu 5, uma percentagem também de 28%, que não se pode dizer que seja nada de especial. Conseguiram 8 assistências, 17 ressaltos ofensivos, 23 defensivos, num total de 40. Deste valor dos 40, temos que realçar o Anthony Peacock, que só à conta dele conseguiu 17. Depois tiveram 15 percas de bola e conseguiram roubar 4 vezes a bola. Em relação ao Farense, em lances livres tentaram 22 vezes, converteram 15 com uma percentagem de 68%, que também não é assim muito famosa. Em termos de 2 pontos, tentaram 44 vezes, converteram 26, 59%, não é mau. Em 3 pontos, 21 tentados, 5 convertidos, 24%, que é fraco. 14 assistências, ressaltos, 15 ofensivos, 29 defensivos, para um total de 44, 12 percas de bola e 5 roubos de bola. Portanto, no global, poderemos dizer que, pese as baixas, especialmente do Miguel Toreia, foi um jogo tranquilo. O Farense chega a este interregno bem lançado, só com vitórias no campeonato, e estou convencido que vai aproveitar para recuperar a equipa toda e vai lutar para conseguir, para tentar pelo menos a subida de divisão. Em relação ao Clube de Basquete Albufeira, tem uma equipa que lhe vai permitir um campeonato tranquilo e não acho que tenha equipa para tentar lutar pela subida, como também acho que tem equipa para não se preocupar com a descida de divisão. Portanto, deste jogo ficou tudo dito. Pela minha parte, está quase tudo dito, só uma notícia e uma efemeridade. Portanto,
já temos resultado para o Campeonato Nacional da 2ª Divisão Feminina. O Basquete Almada recebeu e foi derrotado pelo Sporting Farense por 55-68. Nesta zona, na Zona Sul, o Farense está em primeiro lugar com 6 jogos, 5 vitórias, 1 derrota e 11 pontos. E agora, uma efemeridade. Faz hoje 131 anos que o professor James Naismith inventou o basquete, arranjou uma maneira mais eficiente de usar aqueles cestos que eles tinham na altura. Portanto, estamos todos de parabéns. E assim, aqui, agora sim, já está tudo terminado. Da minha parte, despeço-me com amizade e não se esqueçam, grandes jogos de basquete.